Vou botar esse suporte aqui, porque a letra pequena tem me atrapalhado já um bocadinho. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, sem muita... Vamos dar continuidade. Capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 24. Diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o homem que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver grande multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora curado Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus falou: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai.
Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Senhor, aqui está a tua palavra, Deus. E nós te suplicamos, usa-me, Senhor. Usa-me como boca tua. Traga, Senhor, aos nossos corações aquilo que tu queres que ouçamos. Mas mais do que isso, Senhor, te rogamos, transforme cada vez mais o nosso entendimento e a nossa conduta diante da tua palavra, para que possamos testemunhar do teu amor e do teu poder, da tua misericórdia e da tua graça, da tua justiça, Senhor, ao mundo lá fora. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto que é surpreendente para nós por diversas razões. E duas delas eu quero destacar aqui esta noite. Primeiro, são as afirmações tremendas que Deus, que Cristo faz nesse texto. São inúmeras, mas até o 24 nós vamos ver algumas afirmações que são espetaculares da parte de Cristo. E a segunda coisa que nós precisamos ver aqui são alguns detalhes peculiares desse texto que nós precisamos ler a Bíblia constantemente com olhos espirituais e mais reverência, para que nós entendamos verdadeiramente a mensagem que Deus quer nos passar. O texto começa com depois dessas coisas. Passado algum tempo, passado essas coisas. E a pergunta que nos salta aos olhos é: passado o quê? Depois do quê? A palavra que aqui é utilizada no original, no grego, é metatauta, que não marca uma cronologia escrita, mas traz a ideia de sequência de fatos, de acontecimentos. E logo esse texto vai estar ligado ao capítulo 4. Porque depois destas coisas, ou passar dessas coisas, que coisas que o João quer nos mostrar? Exatamente o que vem acontecendo no capítulo 4, o que aconteceu no capítulo 4, em que Jesus, voltando para a Galileia, vai passar pela Judéia, vai passar por Samaria, vai falar à mulher samaritana, vai transformar aquela vida, depois vai curar o filho do oficial, e os samaritanos todos, daquela localidade, que ouviram a pregação daquela mulher e que foram atrás conferir se aquilo que ela estava dizendo era verdade, acabaram se convertendo. E é digno de nota João destacar isso. Depois destas coisas, só que depois dessas coisas vão acontecer outras. E é interessante a gente ter o cuidado de procurar descobrir aqui que coisas são essas. E aí ele vai dizer: havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Aqui vai entrar um detalhe específico. Que festa é esta? Há uma discussão enorme entre os teólogos, aliás, não é nem grande discussão, mas eles chegaram à conclusão que essa festa não era identificada. Por isso, João não deu o nome a esta festa. Disse que havia uma festa dos judeus. E a razão para que Jesus estivesse em Jerusalém era exatamente esta festa. Jesus sobe a Jerusalém para participar desta festa. Agora, se era a festa do tabernáculo, se era a festa do Pentecostes, se era a festa do Purim, não se sabe. Sabe-se que
Da Páscoa não era, porque todas as vezes que João fala da festa da Páscoa, ele nomina, era próximo à Páscoa, era o dia da Páscoa, era a festa da Páscoa, ele sempre nomeia. Então, deduz que não era a festa da Páscoa, mas a festa que era não é grande importância, não é de grande importância. E aí é que está, a sequência desses fatos mostra exatamente que essa festa foi a causa de Jesus subir a Jerusalém. Antes de começar o culto, a gente orando aqui, nosso irmão Ralph fez um comentário que todas as vezes que ele vem tocar, ele fica nervoso. Todas as vezes que eu venho pregar, fico nervoso. E não tem jeito. Agora, eu quero destacar uma coisa aqui, que a gente às vezes se perde ao ler o texto, a gente não presta atenção. E é bom que a gente pontue isso, para a gente ficar atento, porque mais à frente vão acontecer alguns fatos que estão relacionados ao que nós vamos dizer. Há um pano de fundo para este texto. Há um pano de fundo para a mensagem que esse texto quer nos passar. Há um pano de fundo, por exemplo, de ideias, de conceitos. Há um pano de fundo de teologia. Há um pano de fundo de religião. Há um pano de fundo de literatura. E por que eu estou dizendo isso? Para pontuar o momento histórico e entender, procurar entender como os judeus receberam o milagre que Jesus fez e as afirmações tremendas que ele faz. Qual é o entendimento desse povo ao ouvir Jesus falar certas coisas? E qual é o entendimento quando ele curou aquele enfermo, aquele inválido, aquele doente? Hoje, nós lendo o texto, nós podemos entender muita coisa, mas aquele povo, como recebeu isso? Então é necessário que a gente entenda que há um povo, há uma cultura, há um momento histórico e que, baseado nisso, é que nós precisamos estar atentos ao que vai acontecer nesse texto. Bom, vamos lá. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é no versículo 2. João usa o verbo haver no presente do indicativo, há em Jerusalém, há ali, existe ali, o verbo haver com sentido de existir, e ele usa esse verbo no presente. Só que João está escrevendo o Evangelho aproximadamente no ano 85 a 90 da era cristã. E ele está afirmando um assunto que aconteceu no ano 30, aproximadamente, 33, perto da crucificação de Cristo. Mas ele usa o verbo para falar de um passado no presente. Isto é um recurso de linguagem que caracteriza falar, usar o verbo de um presente, de um passado histórico presente. Ele vai usar o verbo no presente para falar de um passado histórico. Então ele diz, há em Jerusalém, existe em Jerusalém, o verbo haver é impessoal, com sentido de existir. E aí ele diz, há junto à porta das ovelhas. O que quer dizer isso, a porta das ovelhas? O que seria isso? A porta das ovelhas era o lugar onde as ovelhas eram levadas para os sacrifícios. Por isso é necessário pontuar que o tanque está perto da porta das ovelhas, porque é o local onde as ovelhas eram levadas
para os sacrifícios no templo. Tá ruim. E aí o versículo 3, João vai pontuar que havia uma multidão. Algumas traduções colocam grande número. Multidão, grande número. Ou seja, não era pouca gente. Não era pouca gente. Então ele diz, havia grande número, uma multidão. Mas uma multidão de quê? E aqui há uma particularidade. Algumas traduções colocam, havia uma multidão de enfermos, 2 pontos, cegos, coxos e paralíticos. E aí a gente começa a pensar, numa multidão, numa grande quantidade de gente, só existia 3 classificações de invalidez, coxo, cego e paralítico. As traduções da Bíblia King James, por exemplo, de 1611, que é baseada no texto Receptus, a tradução da Bíblia de Genebra, a tradução da Bíblia NAA, que é a nova Almeida atualizada, colocam, havia uma grande multidão de enfermos, vírgula, cegos, coxos e paralíticos. E aí utilizam a conjunção aditiva com a característica de adicionar mais uma enfermidade aos enfermos, cegos e coxos. Também havia paralíticos. Não havia só enfermos, cegos e coxos. E Donald J. Carson, ele vai dizer que João não pontua, não classifica o tipo de doença desse cidadão. Ele deixa claro que esse cidadão tem uma grande enfermidade que o deixa inválido, ou seja, impotente, incapaz de conseguir chegar lá no tanque. Bom, e aí diz, ele continua, um tanque chamado Betesda, em hebraico. Aqui é outra particularidade. Alguns teólogos, alguns estudiosos discutem se o tanque era mesmo chamado Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, ou se o tanque era chamado Betesda, que é casa de oliveira. De acordo com o contexto que está acontecendo o milagre, podemos entender que o nome seria Casa de Misericórdia Betesda, porque vai acontecer nesse tanque já um ato de misericórdia de Deus através de Cristo curando alguém. Então é um tanque que caracteriza-se pela misericórdia que se dá ali de vez em quando, que na superstição, e aí vai entrar o versículo 4, todos os teólogos dizem que esse texto, João pontuou isso para mostrar que havia uma crença. Olha o que eu falei, há um pano de fundo de ideias, crenças, teologia, religião e literatura. Havia uma crença, uma superstição, que um anjo descia e mexia as águas. Há teólogos, há estudiosos que dizem que por baixo desse tanque havia uma corrente subterrânea de água que, volta e meia, essa corrente se tornava forte e, ao se tornar forte, mexia com a água do tanque em cima. Há uma corrente de teólogos que diz isso. E aí, João apenas pontua a crença supersticiosa daquele povo. Vamos lá. E aí, no versículo 5, João vai dizer, sem citar o nome, ninguém sabe quem é esse sujeito, havia um homem que estava enfermo há 38 anos. Aqui a gente precisa pensar algo. Ele estava enfermo há 38 anos no tanque?
Os 38 anos que ele passou enfermo, ele estava no tanque? Ou ele, embora estivesse enfermo há 38 anos, ele era levado todos os dias ao tanque para que, se a água se movesse, ele pudesse descer? Se é isso, o texto diz, ele mesmo vai dizer, que ele não tem amigo nenhum que leve-o a água para ser curado. E que toda vez que ele vai ao tanque, alguém chega primeiro do que ele. Ele está incapaz de chegar a tempo quando essa água é movida. Então ele está enfermo, inválido, ele está doente há 38 anos, mas ele necessariamente não está no tanque há 38 anos, e eu estou pontuando isso porque alguns dizem que ele estava no tanque há 38 anos, que ele morava no tanque há 38 anos. Não é bem assim, a gente precisa ter cuidado. Agora, o versículo 6, eu tenho que pontuar. Diz o texto, a Bíblia NVI vai dizer que Jesus soube, vendo o sujeito deitado, soube que ele estava há 38 anos enfermo. Esta palavra soube, na tradução da King James, da Genebra, da NA e de outras, é sabendo. E é o particípio grego da palavra gnos, que caracteriza um saber, um conhecimento sobrenatural. Jesus não soube porque, vendo ele doente, alguém disse para Jesus que ele estava ali há 38 anos. Não. Esse saber, esse conhecimento que Jesus teve, é um conhecimento sobrenatural, por exemplo, como aconteceu em João, capítulo 1, versículo 47, 48, quando ele vai dizer a Natanael que ele já conhecia Natanael, que ele tinha visto Natanael debaixo da figueira. E Natanael vai perguntar para ele: de onde você me conhece? Se eu nunca te vi, em outras palavras, como é que você está dizendo que me conhece? O conhecimento que Jesus utiliza aqui é o conhecimento do capítulo 4 de João, versículo 10, quando ele fala para a samaritana, exatamente, vai lá falar com o teu marido, chama teu marido. Ela diz: mas eu não tenho marido. Ele: bem disseste, já tiveste 5 e o que tu tens não é teu. A mulher se admirou. Como é que ele sabe que eu já tive 5 maridos? Como é que ele sabe que o homem que eu tenho não é meu marido? É um conhecimento sobrenatural. E tem a característica de frisar, por isso João pontuou isso, o poder sobrenatural do Deus encarnado em Cristo Jesus. E que muitas interpretações modernas começam a tirar esses conceitos com traduções meio tortas, vamos dizer assim, vamos fazer um eufemismo aqui, traduções um pouco leves demais, para não dizer outra coisa. E aí vem a primeira declaração tremenda de Jesus, a primeira afirmação de Jesus em forma de pergunta, que Donald Carson vai pontuar que é uma pergunta elíptica. Ele pergunta: queres ser curado? E aí qualquer um perguntaria: poxa, está maluco? Um cara que está doente há 38 anos, o cara que está enfermo há 38 anos, o cara que está inválido, paralítico, seja o que for, há 38 anos, será que ele não quer ser curado? Que pergunta é essa? Mas como Carson pontua que é uma pergunta elíptica, o que é uma elipse? Uma elipse é uma figura de linguagem que suprime parte de um texto, uma palavra, né,
dizendo o que quer dizer com coisas que estão ocultas no texto, mas que acaba ficando conhecida pelo contexto que a gente está utilizando. Então, quando Jesus pergunta, queres ser curado? É a mesma pergunta, é a mesma figura que Jesus vai fazer à mulher samaritana. Se soubesses com quem está falando, ou com quem está te pedindo água, tu pedirias água a ele, e aí tu nunca mais teria sede. O que Jesus está dizendo? Eu sou a água da vida, eu sou a fonte que vai saciar a tua sede para o resto da vida. Mas aí ele faz uma elipse, afirmando uma coisa, escondendo, ou com algo que ele quer afirmar de forma oculta. Ele faz a pergunta, querem ser curado? O que ele está dizendo para esse paralítico? Eu sou, olha, você veio a um tanque, você veio a uma fonte que não pode te curar. Você está há 38 anos lutando, e tem alguns teólogos que ainda utilizam esse texto, essa pergunta, para dizer que Jesus está estimulando a paralisia mental daquele homem que se acostumou tanto à doença que agora não faz nada para ser curado. Errado. Isso não é verdade. Por o fato dele estar ali no tanque, mostra que ele está lutando há 38 anos para ser curado. Senão ele não estaria ali. E ele ainda afirma mais ainda, toda vez que eu vou. Quer dizer, ele não desiste. Então esse negócio de dizer que a pergunta foi porque o cara se acostumou, está errado. O que Jesus está querendo dizer para ele, eu sou a tua cura. Eu sou a fonte que vai te curar. Eu sou a fonte que vai fazer você levantar. A pergunta de Jesus é para marcar exatamente isso. Eu sou o Deus que pode te curar. Só em mim tu vai encontrar cura. Não adianta o teu esforço. E aí a gente pode traçar um paralelo, talvez, provavelmente, com nós todos, como pecadores, que por mais que a gente lute, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, se não for Cristo a nos curar do pecado, nós nunca conseguiremos sair do nosso estado de pecador. É necessário que Cristo, assim como Cristo fez lá naquele tanque, venha até nós. Veja que havia uma multidão naquele tanque, e Jesus se dirige a este sujeito. Se Jesus não fosse a ele, ele passaria outros 38 anos tentando, se vivesse, tentando se curar. No entanto, foi preciso que Cristo se dispusesse a ele e dissesse para ele, olha, eu sou a tua cura. Queres ficar curado? Então acredita em mim. E aí, ainda no versículo, agora no versículo 8, Jesus, então, depois do paralítico, disse, olha, querer eu quero, mas toda vez que eu vou, alguém entra na minha frente. A gente vai conjecturar, toda vez que eu vou, como é que ele ia se ele era paralítico? Ele podia estar indo arrastando. Mas aí a gente começa a criar conjectura. Né? É uma pergunta que a gente precisa ter cuidado. E aí vem a palavra, segunda afirmação de Jesus, extraordinário, que faz desse texto um texto surpreendente. Levanta-te! A mesma palavra poderosa que ele vai dizer lá no versículo 50 para o oficial lá, teu filho ainda vive. Não tenha medo, teu filho vai viver. Ele libera uma palavra poderosa de cura. Ele agora vai liberar uma palavra poderosa de cura para este homem inválido. Olha, levanta-te. Agora, ele não libera só a palavra poderosa do levanta-te. Ele, além de liberar a palavra poderosa do levanta-te, ele ainda diz para esse homem, pega a tua maca e anda e vai embora. Claro que essa maca, alguns estudiosos dizem que era como se fosse uma esteira, como se fosse
um tapete, uma cama bem leve para ser carregada. Mas o fato de Jesus pontuar, mandando pegar a maca, ele quer mostrar que a cura deste homem, depois de 38 anos num estado de fraqueza, de invalidez, seja lá do que for, ele agora estava curado totalmente, a ponto de não só andar, mas de carregar alguma coisa, sem titubear, sem tremer, sem fraquejar. Ele sai com a cama, ao ponto dos homens, quando verem ele carregando, as autoridades judaicas, quando veem ele carregando a maca, correm em cima dele e vão dizer: rapaz, hoje é o dia de sábado, você não pode fazer isso, você não pode carregar nada. E aqui entra a questão dos rabinos terem colocado excesso na lei de Deus, né? A interpretação, onde eles criaram 39 modos de trabalho que o homem não poderia fazer no dia de sábado. Inclusive, viu, Caio, carregar uma agulha na roupa não poderia ser, porque senão estaria quebrando o sábado. Então, o fato dele carregar a cama foi tão pontual, depois de receber a palavra, levanta-te, que os homens começaram, as autoridades começaram, foram em cima dele e foram acusá-lo dele estar quebrando o dia de sábado. E aí, quando eles perguntam isso ao homem, ele diz o seguinte: o homem que me curou me disse: toma a tua cama e anda. Agora, a gente lê, relê, ouve pregações, mas a gente não para, às vezes, para prestar atenção no que está acontecendo. E aí, a pregação do pastor David, semana passada, foi importantíssimo para eu chegar a esse entendimento. Como esse homem viu Jesus? De que maneira esse homem... Lembra que eu falei que existe um pano de fundo de ideias, conceitos, teologia, religião, literatura? Como é que esse homem enxergou Jesus? Esse homem enxergou Jesus como alguém que poderia curá-lo, como o fez e curou, e ele saiu andando. Mas presta atenção na resposta que ele dá no versículo 11. O homem que me curou me disse. Qual era o nome desse homem? Quem era esse homem? Ele procurou saber? Ele procurou investigar? Há uma diferença desse homem para aquele cego que foi curado. Preste bem atenção, isso aqui é importante. E que depois saiu dizendo para todo mundo quem o havia curado. Esse aqui diz: olha, não sei quem é não, foi um homem aí que me curou. Ou seja, ele não estava nem aí para Cristo. Ele não quis saber como é que aquele homem que o curou teve o poder de curá-lo. Quem era ele? Da onde ele veio? Há 38 anos ele estava naquele estado. Ninguém havia conseguido curá-lo. E como é que agora aparece alguém que ele não sabe nem quem é e cura ele? Não era de ele se admirar e dizer, ir atrás e dizer: vem cá, como é teu nome? Quem é você? Da onde você veio? Por que você fez isso? No mínimo, procurar saber quem era aquele homem. Mas não, ele não estava nem aí. Ele só queria saber da cura dele. E detalhe, além disso, o que ele faz? Ele percebe que ele está sendo acusado da quebra da lei, que os rabinos colocaram. Ele percebe que está sendo acusado pelas autoridades judaicas da quebra da lei. O que ele procura fazer? A responsabilidade não é minha. O cara que me curou é que mandou. Ele acusa agora Jesus. Ele vai dizer: ó, foi o cara que me curou. Quem é? Bom, não sei, mas foi o cara que me curou. Eu não tenho culpa de nada. Eu estava doente. E o cara me curou e aí mandou andar. E eu andei. Eu não estou quebrando nada, não. Foi ele que mandou. E ele deve ser alguém forte para ele ter me curado e ter mandado. É judeu e ele deve ter
Versículo 14. É outra declaração que Jesus faz e que tem outra afirmação e que tem uma importância muito grande para nós entendermos esse texto e que nós negligenciamos muitas coisas. Por que negligenciamos? Porque nós, como foi dito aqui hoje de manhã, sobre a questão da oração, nós nos acostumamos tanto que nós passamos a ser sucintos demais, rápido demais, sintéticos demais. Nós sintetizamos tudo, nós fazemos tudo, né? Muito rápido. Vamos fazer oração. Fulano está passando uma necessidade. Senhor, olha, ele está passando necessidade. Glória a Deus, cura ele, ou resolve a necessidade dele e tal. Mas nós não procuramos entender o que está acontecendo, falar com Deus detalhadamente. Não é essa pregação aí que diz que você tem que... Mas é necessário que a gente tenha uma compreensão muito grande de como nós estamos nos relacionando com Deus. O versículo 14, Jesus vai dizer para este homem: olha que você está curado. Presta bem atenção. Não volte a pecar para que coisa pior te suceda. Algumas pessoas dizem que o que está sendo feito aqui, alguns estudiosos, alguns teólogos, ou às vezes pseudo-teólogos, dizem que o que Jesus está dizendo aqui é que, olha, não volta a pecar porque você pode passar mal. Ou seja, você pode ter uma coisa pior, você pode ter uma doença pior. A pergunta é: quem não peca? A Bíblia vai pontuar claramente que não há homem que não peque. Então não se trata disso. Aqui se trata de um pecado específico. No capítulo 9, do versículo 1 ao 3, e é diferente desse texto, quando os discípulos passam e vêem um sujeito cego, eles viram para Jesus e perguntam a Jesus: Senhor, quem pecou? O pai dele, ele, a mãe dele, quem pecou? Jesus diz: não foi pai nem mãe, aquilo ali é para que se manifeste a glória de Deus. Nós entendemos que há doenças, que há situações que não são propriamente ditas por causa de um pecado específico. Doenças, coisas acontecem, nós temos isso aí no livro de Jó, por exemplo. Você vai ver que não era verdadeiramente um pecado específico de Jó. Mas nesse texto, a gramática desse texto, a relação sintática desse texto, vai deixar claramente dito que o pecado desse cara, a necessidade de reformar moralmente a sua vida, é que vai evitar que ele volte a ter coisa pior. Ou seja, a doença dele tinha fundo moral seríssimo. Algum pecado que a gente não sabe qual é, grave, o levou àquela condição. E Jesus pontua isso. Olha, não voltes a pecar, para que coisa pior não te suceda. E Donald Carson vai dizer que essa coisa pior te suceda será então o juízo final, que aí não vai ter condições mais dele ser curado. Se for para o juízo final, pecador, quanto mais deliberado, ele terá problemas no juízo final. A razão da doença daquele cidadão, da invalidez, se era paralítico ou não, se tinha uma doença que o enfraquecia ou não, se era enfermo de alguma coisa, que João não pontua que tipo de enfermidade esse cidadão tinha, isso está muito claro. A razão dessa enfermidade, a razão dessa invalidez, era algo moral gravíssimo, que Jesus diz para ele: não tornes a pecar, para que coisa maior não te suceda. A pergunta que eu me faço:
Senhor, como eu estou vivendo diante de Ti. Foi dito aqui de manhã, na dinâmica que o diácono André fez, particularmente eu quero parabenizar o diácono, a condução da escola foi excelente, tremenda a aplicação e toda a dinâmica da escola. Você como cantor, um bom professor, estou brincando. Parabéns, espetacular. Foi dito aqui exatamente isso. E aí eu me lembrei de uma palavra que eu disse aqui na primeira pregação que eu fiz, chamada saturação semântica. Aqueles que estiveram aqui nessa primeira pregação e lembram disso, vão saber o que é. O que é a saturação semântica? É o uso que você faz constante da palavra, da circunstância, da situação, que você acaba perdendo o real significado daquilo que você está falando. Pecado hoje, pecado moral, pecado hoje é algo tratado como uma coisa de somenos. Juízo hoje é tratado como uma coisa de somenos. E isto não é verdade. É necessário que nós tenhamos grande preocupação com o nosso comportamento como cristãos, como servos de Cristo, como servos de Deus, como filhos de Deus, como nós estamos agindo diante de Deus. Que tipo de comportamento estamos tendo? Nós vimos hoje, na oração de confissão, inúmeras declarações de que nós temos sido negligentes, que nós não temos tido compromisso com as coisas de Deus, que nós não temos amado a Deus como deveria, como o mandamento manda, estabelece. Nós vimos aí na dinâmica de manhã, e eu achei essa dinâmica espetacular, e estou trazendo para a pregação justamente porque nós lemos o livro, lemos a Bíblia, lemos os textos, e parece que nós perdemos, estamos tão saturados semanticamente com os textos. Já lemos a Bíblia várias vezes. Tem pessoas que batem no peito, eu já li a Bíblia 2 vezes no ano, durante 10 anos. E parece que o que está aqui nesse texto perdeu o real significado para a nossa vida hoje. E nós levamos nossa vida de acordo com os nossos conceitos, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com a nossa teologia. Vamos voltar ao pano de fundo desse texto e ao nosso. Será que há alguma diferença? Hoje nós temos um pano de fundo de ideias, de conceitos, de teologias, de religião e de literatura. E fazemos dessas ideias, desses conceitos, dessas teologias, dessas literaturas, o nosso modo de vida, ao invés de nos pautarmos pelo que verdadeiramente a Bíblia diz. E tentamos arrumar um jeitinho para a palavra. Não, mas não é bem assim. Sabe como é que é? A gente tem que entender. No caminho de Deus não há atalho. Ou fazemos o que Deus quer, ou estaremos contra Ele. Então Cristo vai dizer, não voltes a pecar daquela maneira, para que não te suceda coisa maior. Daquela maneira não está escrito, mas está subentendido. Porque senão ele não teria pontuado exatamente essa. A ideia sintática é essa. Há uma relação com uma reforma moral urgente para aquele cidadão. E aí nós precisamos nos encaixar nisso. Será que há uma necessidade de uma reforma moral
para a igreja de hoje, claro que eu não estou dizendo para a nossa igreja que não precisa de reforma nenhuma, nós somos perfeitos. Mas a gente precisa pensar assim, será que precisamos nos reformar? Olha, eu não adultero, eu não faço isso, eu não roubo, não bebo, não fumo e não adultero. Eu não preciso mais pensar em mais nada porque eu estou perfeito. Será que é isso? Será que reforma moral seria somente isso? Ou tem algo mais extenso para que a gente pense e reformule nossos conceitos? Versículo 15. Nós vemos que esse cidadão que foi curado volta a citar a pregação do pastor David. Enxergou Jesus como alguém apenas como objeto da sua necessidade. Foi Jesus que sanou a sua necessidade. Pronto. Mas ele não enxergou Jesus como Deus encarnado. Ele não enxergou Jesus como a água da vida. Ele não enxergou Jesus como o único caminho para a salvação. Ele não enxergou Jesus como Deus Todo-Poderoso. Porque no versículo 15, o que ele vai fazer? Ele, depois de Jesus estar com ele e dizer para ele, olha rapaz, tu está curado, vê se tu não volta a fazer o que tu fez. Ele sai dali, parece que indignado com Jesus, vai lá nas autoridades e diz, olha, foi aquele cara lá que me curou, foi Jesus que me curou. Ele acusa Jesus, sabendo que há uma hostilidade grande das autoridades contra Cristo. Eles já tinham falado isso. Eles já tinham cobrado isso a ele. Ele sabia que era dia de sábado. Ele sabia que os rabinos tinham colocado uma lei que não se podia trabalhar, carregar alguma coisa no dia de sábado. E já que as autoridades foram até ele, está lá no versículo 11 ao 13, cobraram dele isso, ele está sob os olhos dessa autoridade, ele, para livrar a responsabilidade dele, ele agora bota Jesus no fogo. Ó, foi ele, ó. Foi aquele ali, foi Jesus que me curou. Versículo 16 e versículo 17. Agora vem mais algumas afirmações de Jesus que tornam esse texto impressionante. Eu disse ao pastor que eu queria destacar exatamente essas afirmações de Jesus. Porque o centro da atenção nossa, o centro da Bíblia, o tema principal da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo. Qualquer pregação que a gente faça tem que ter Jesus como centro da nossa pregação. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da humanidade. Jesus é o único Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. E não há outro nome fora dele para isso. Então é ele que tem que ser exaltado. É ele que tem que ser destacado. E esse texto destaca Cristo numa atmosfera de ódio, de hostilidade, de perseguição das autoridades contra a igreja, contra o próprio Cristo. E será que isso tem a ver com os nossos dias hoje? Sim. 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 E é preciso que a gente esteja atento, porque estão se levantando autoridades que estão tentando se levantar contra a igreja, contra nós, contra Cristo, criando leis que vão visceralmente contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, contra a vida santa do seu povo, contra a igreja. E nós precisamos estar atentos a isso. Nós que somos igreja de Cristo, que somos discípulos de Cristo,
Precisamos olhar um texto desse e ver que há um grupo de autoridades que tem tudo a ver com o nosso tempo, perseguindo a Cristo e a sua igreja. Isso tem tudo a ver com os nossos dias. E nós parece que ficamos entretidos, absorvidos pelos nossos conceitos, ideias, pensamentos pessoais. E não observamos que algo maior está por trás dessas autoridades que querem acabar com a igreja, querem acabar com a santidade, com a moral, com o respeito, com a família. É preciso a gente estar atento a isso. Versículo 17, Jesus responde à perseguição contra ele, à oposição, à acusação da quebra do sábado, mostrando, e aqui é que causou a indignação maior, mostrando que Deus trabalha até hoje. E aqui é uma discussão enorme sobre isso, e que ele, Cristo, também trabalha até hoje. Ele diz isso àquelas autoridades. E havia um conceito de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, ou seja, não faz mais nada. Isto não é verdade. O que Jesus quer dizer aqui, que a providência de Deus continua a agir na história do universo. O que o texto diz lá, descansou, é que Deus cessou de criar as coisas. Ele não precisa criar mais nada, mas ele trabalha até hoje com a sua providência de manter tudo aquilo que foi criado. O que Jesus quer afirmar é exatamente isso. E aí que eu quero que a igreja preste atenção, como as pessoas torcem o texto bíblico para usar a seu favor por causa das suas ideias, dos seus conceitos, dos seus pensamentos, das suas teologias. O que diz lá em Gênesis que Deus descansou, a palavra descansar no hebraico é cessou de criar. Ele não vai criar mais nada, mas ele tem que manter o que ele criou. Tudo está aí do jeito que está, porque é Deus que mantém. E foi dito aqui semana passada que nós somos crentes, porque é Ele que nos mantém crentes. Porque se não fosse a sua providência, com certeza nenhum de nós estaria aqui. Nenhum de nós. Se somos crentes, se nos mantemos crentes, é porque o seu Espírito, o Espírito de Deus, nos mantém dessa maneira. Porque ai de nós, se Ele nos abandonar. Ai de nós. Nós voltaremos a ser aquilo que nós éramos. Paulo vai dizer em Tito 3, desobedientes, arrogantes, soberbos, criadores de caso, odiosos, odiando-nos uns aos outros, blasfemadores. E só não somos mais assim, porque Ele, além de nos ter recriado, Ele agora nos mantém com a sua providência, da maneira que nós estamos. E aí, versículo 19. Não, ainda no 17. Eles não aceitaram o que Jesus disse, de que Deus trabalha até hoje. Se Deus descansou, como é que Deus trabalha até hoje? Eles sabiam o que o texto queria dizer, porque eles eram judeus, ele conhecia o idioma, ele sabia o que estava sendo dito. Mas, torcendo isso para satisfazer as suas ideias, os seus conceitos, eles fogem disso. E aí a afirmação que Jesus diz é exatamente essa. Se o universo existe, ele existe por causa de quê? Ele continua a existir por causa de quê? Porque o Pai trabalha até hoje. É o Pai que o mantém até hoje. E eu trabalho também, porque eu sou seu filho.
eu sou igual a ele. Depois ele vai dizer isso. Nós vamos ver versículo 19, depois até o 24. Jesus fazendo a sua identificação com o Pai. Ele se identifica, ele vai dizer, olha, aquilo que o Pai faz é o que eu faço. Aquilo que eu faço é o que o Pai faz. Ele vai se identificar dizendo que ele é o próprio Deus, que ele é o Filho de Deus e que ele faz exatamente aquilo que Deus faz. Ele vai dizer que ele é o doador da vida, no versículo 19 e 20. É ele que doa a vida. Ele vai dizer que é ele que julga. Ele vai dizer que é ele que condena. Ou seja, se queremos ver Deus dar a vida a alguém, olhamos para Cristo. Se queremos ver como Deus olha a humanidade, temos que olhar para Cristo. Se queremos ver Deus como Ele olha o pecado, precisamos olhar para Cristo. Olhar para Cristo é olhar para Deus. Ele é o Deus encarnado, diz João lá no versículo 14 do capítulo 1. É Cristo, o próprio Deus encarnado. E ele vai dizer isso, versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho dá vida a quem quer. É Ele o doador da vida. Ele diz lá no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida vem por Ele. Depois nós vamos ver aqui, lá na frente, quem pegar, eu vou citar esse versículo, o versículo 40 desse texto, é importantíssimo e que é interpretado de forma errada. Quando ele diz aos fariseus, a essas autoridades, não quereis vir a mim para terdes vida. E aí tem gente que diz, está vendo, pastor? É preciso que a gente queira, é o nosso livre-arbítrio. Só que as pessoas parecem que estão tão formatadas pelas suas ideias, seus conceitos, suas teologias, sua religião, suas literaturas, que elas não conseguem enxergar o que o texto diz. O texto está dizendo que eles não querem ir a Cristo para ter vida, logo eles estão mortos. Paulo vai dizer em Efésios 2:1, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E agora Jesus está dizendo isso. Sabe por que vocês não querem vir a mim? Porque vocês estão mortos. E morto não tem vontade. Morto não sabe o que quer. É preciso que a vida, que é o próprio Jesus, comunique vida a nós e nos vivifique, senão continuaremos mortos. Foi isso que Spurgeon disse. Você pode exortar um cadáver um dia inteiro a ressuscitar. E se não vier uma força de fora e levantá-lo dali, ele vai continuar cadáver até desaparecer. Jesus continua, versículo 22. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E aí eu vou repetir, eu não sei, não me lembro se foi o pastor Ricardo, mas eu costumo dizer isso também. Tem gente que diz assim, pastor, não me julga não, quem julga é Deus. E eu pergunto, e você não tem medo disso não? Você está dizendo que é Deus que te julga. E você não se apavora por causa disso? Você vai continuar vivendo a vida que você vive? Quem te julga é Deus. E o que você acha que Deus está pensando a seu respeito? Como você acha que Deus vai tratar você, sabendo que você sabe que é Ele que te julga, mas que você continua chafurdado no seu pecado? Como você enxerga isso? Versículo 23. A fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai. E agora vem a pancada final.
a pancada final, que nós precisamos deixar de vender esse evangelho de que está tudo bem porque Jesus te ama. Não está, não. A gente precisa acordar. A gente precisa entender que o que está aqui, nesse versículo, é uma verdade categórica, peremptória. É uma verdade que não vai ser mudada. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tente, por mais que a gente crie marabalismos interpretativos, aqui é muito claro. Olha o que diz o texto. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Inferencialmente, entendemos que se aquele que crê em Cristo Jesus, se aquele que ouve a palavra de Cristo, se aquele que tem a Bíblia como regra única de fé e prática, e crê que foi Deus que enviou Cristo e nos deu a sua palavra, e Ele é a palavra encarnada, tem a vida e não entrará em juízo. Quem não crê, não tem a vida. Diz o versículo 36 do capítulo 3, que infelizmente a igreja parece que só conhece o versículo 16 desse capítulo, mas se esquece do versículo 36, que diz exatamente isso. Aquele que tem Cristo passou da morte para a vida. Diz o texto do versículo 36, tem a vida eterna. Todavia, aquele que não crê, além de não ter a vida eterna, a ira de Deus permanece sobre ele. Então, que nós terminemos esta mensagem com esta reflexão. Nós, cristãos, precisamos assumir isso. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo está condenado. A ira de Deus permanece sobre ele. E essa oposição, preste bem atenção, que esse texto que João faz questão de destacar, tem muito a ver com o nosso tempo. E é preciso que a gente entenda isso. É preciso que a gente pontue isso aqui do púlpito, para que o povo entenda. Quem persegue a igreja, quem persegue a palavra de Deus, quem persegue crente, persegue o próprio Cristo. A ira de Deus permanece sobre ele. E nós, como crente, não podemos nos abraçar com essas pessoas. Que nós possamos entender esta noite que todo aquele que faz oposição a Cristo, faz oposição à igreja, é contrário, literalmente, ao amor de Deus, ao próprio Deus, e tem a sua condenação garantida. E se nós nos unirmos a essa gente, pode ter certeza que nós teremos sérios problemas. E aí vamos usar a frase que Jesus disse àquele enfermo: olha que você está salvo, não volte a pecar, para que coisa pior não te suceda. Amém?